Abra sua Bíblia no Salmo número 54. Ó Deus, salva-me por teu nome e faz-me justiça por teu poder. Ouve esta minha oração, ó Deus. Dá atenção às palavras da minha boca. Porquanto contra mim se levantam os arrogantes, os violentos procuram matar-me, homens que desprezam a Deus. É uma oração de Davi clamando por socorro. Davi já tinha sido ungido rei. Davi já tinha sido ungido rei, mas ele ainda não era o rei. Ele já tinha sido ungido, mas ele ainda não tinha assumido o trono. Quem era o rei era Saul. E Davi faz essa oração clamando por livramento de morte, clamando por socorro. Ele está dizendo assim: Deus, tem gente me perseguindo, tem gente me procurando para me matar. Irmãos, olha para mim aqui. E isso é literal. Tinha um batalhão de soldados, um exército, caçando Davi para matar Davi. Se você quiser entender bem o contexto desse Salmo 54, aí você volta a Bíblia aí um pouquinho para o livro de 1 Samuel, capítulo 23. Vamos ler esse texto para a gente entender bem. Tem lições preciosas demais aqui, não é? É que na pérola do TQD não dá para a gente abordar tudo, não é? Primeiro livro de Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 19, diz assim: Então, alguns zifeus foi um espirro mal sucedido. Então, alguns zifeus foram dizer a Saul em Gibeá: Davi está escondido em nosso território, nas fortalezas de Oreza, na colina de Aquilá, ao sul do deserto de Gesimon. Ó rei, é os caras fofocando para Saul, né? Ó rei, desce agora depressa, conforme desejares, e nós nos incumbiremos de entregá-lo em tuas mãos reais. Como foi que Davi orou no Salmo 54, hein? Ó Deus, salve-me, ouve a minha oração. Contra mim se levantam os arrogantes. Ó, os zifeus arrogantes. Sinceramente, irmão, se eu fosse dos zifeus, eu ia tentar ser um cara humilde, porque um zifeu. Um cara que é zifeu, irmão, ele precisa ser humilde. Não é verdade? Pergunta para quem está ao seu lado: você consegue se imaginar sendo um zifeu? Misericórdia, irmão. Mas Davi diz que eles são arrogantes. Irmão, tem nada a ver esse negócio com a mensagem aí. Foi uma loucura que bateu na minha cabeça agora. Sidney acabou de ter uma revelação aqui, irmãos. Os homens são zifeus e as mulheres são zifeias. Tem que andar em humildade mesmo. Por isso que é bom pregar com essas mulheres espirituais ao lado da gente. Os arrogantes se levantam contra mim. Olha o que eles dizem. Ó rei, 1 Samuel 23, 20. Desce agora depressa, conforme o teu desejo.
nós incumbiremos de entregá-lo em tuas mãos. Percebe? Eles estão certos que vão capturar Davi e entregar Davi para Saul. Aí Davi ora, Davi vai orar. Os violentos procuram matar-me, homens que desprezam a Deus. Vamos lá, vamos para 1 Samuel. Então Saul, versículo 21, os congratulou: sende benditos do Senhor por terdes compaixão da minha pessoa. Irmãos, na oração de Davi, preste atenção, irmãos, como a perspectiva sobre as situações e sobre as pessoas podem ser muito diferentes. Porque Saul está dizendo, está se congratulando com o cara, diz assim: vocês são abençoados, vocês são benditos do Senhor. Davi, no versículo 3, está dizendo assim: eles são arrogantes, são violentos, eles desprezam a Deus. Davi olha para os zifeus e diz assim: são arrogantes, eles desprezam a Deus. Saul olha para os zifeus e diz assim: vocês são abençoados do Senhor. E agora? E agora? E depois informai-vos ainda melhor, procurai conhecer por onde caminha Davi, com quem anda, quais pessoas já o observaram ali. Disseram-me que Davi é muito astuto. Investigai sobre os lugares onde costuma se esconder, e quando estiverdes bem informados e seguros, então volta, eu irei com vocês, eu irei convosco. E se Davi ainda estiver na região, eu o agarrarei, ainda que tenha que procurar em todos os clãs de Judá. E aqueles homens se levantaram e voltaram para Zife, a cidade dos zifeus e das zifeias, antes que Saul partisse. Tinha um exército, um batalhão procurando Davi, e não é a primeira vez que Saul tenta matar Davi, não é a primeira vez, é mais uma vez, né? Assim que Saul ficou sabendo, partiu com seus soldados na busca de Davi. Porém Davi havia sido avisado, refugiou-se nas rochas do deserto, ali permaneceu por um tempo. Ao ser informado do deslocamento de Davi, partiu novamente Saul no encalço de Davi. Então assim, era uma corrida de gato e rato, né? Saul marchava por um lado da montanha, e pelo outro lado Davi e seus soldados fugiam em disparada a fim de escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus homens para capturá-los, um mensageiro veio comunicar a Saul: Saul, 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 homem, volte depressa, os filisteus estão atacando Israel. Então Saul imediatamente suspendeu sua perseguição e deixou Davi em paz. E Davi partiu daquela região e foi viver nas fortalezas de En-Gedi, as fontes de Gedi, ou de En-Gedi, como alguns chamam. Aí Davi continuou a escrever o salmo: verdadeiramente Deus é o meu socorro,
é o Senhor que me sustém. Ele retribuirá o mal praticado pelos meus opressores. Por tua lealdade os exterminarás. Com grande júbilo te oferecerei sacrifícios. Cantarei em louvor ao teu nome, ó Senhor, e proclamarei que tu és bom. Pois Ele, Deus, me livrou de todas as minhas aflições. E os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Aleluia. Deu para entender o contexto? Davi já tinha sido ungido rei. Porque Davi foi ungido rei alguns anos antes. Lembra da história? O profeta Samuel, avisado por Deus, vai lá na casa de Jessé e diz assim: olhe, Deus me disse que um dos teus filhos foi escolhido para ser o rei, o próximo rei, no lugar de Saul. Aí Jessé diz assim: homem, está aqui os meninos. Aí trouxe lá os bonitões. Samuel, quando olha o mais velho, já diz assim: esse é um cara bonito, grandão, né? Preparado, soldado, é esse. Já se apressa para ungir. Deus diz assim: não é esse não. Quem é o segundo? É esse. Quem é o terceiro? Samuel sempre achando que vai ungir o próximo. E passam os filhos de Jessé e nenhum é ungido. E Samuel diz assim: acabaram-se os mancebos? Não tem mais, eu tenho certeza. Deus falou comigo que um de seus filhos ia ser ungido. Não tem mais nenhum rapaz aqui na casa? Aí Jessé diz assim: não tem. Tem um mais novo. Mas o mais novo, ele inclusive está cuidando das ovelhas. Jessé nem tinha chamado ele para a mesa. Como assim? Tu vai escolher um da minha casa para ser o rei? Deve ser o mais velho. Deve ser o primogênito. Deve ser algum mais capacitado. Davi, o improvável, o incapaz, aquele que ainda não é soldado, é ele. Não, chamando a chamar. Davi chega e o Espírito Santo fala com Samuel e diz assim: é esse menino aí, pode ungir o menino. E o profeta Samuel unge Davi, né, e sacrifica ao Senhor naquele dia, lá na casa de Jessé. E naquele dia Davi foi ungido rei. A partir daquele dia, Davi podia dizer assim: eu sou ungido, eu sou um escolhido, eu sou um separado. Sabe o que é que acontece no dia seguinte da unção? Davi volta para continuar cuidando de ovelha. E quem é o rei? Saul. E quem é que continua reinando? Saul. E passam longos anos assim. Quem está sentado no trono governando? Saul. E Davi? Pastorando ovelhas. Ungido rei. Percebe, irmãos? O trabalhar de Deus, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Não se apresse. Não queira antecipar situações. É a primeira lição que a gente aprende aqui hoje, né? Estou contextualizando um pouco as coisas. Davi foi ungido, mas ele ainda não tinha assumido o trono. Então ele continua fazendo o que era para fazer. Tem gente que recebe uma palavra de Deus, recebe uma promessa, recebe, aí já começa, não, aguarda, espera. Rapaz, Deus prometeu que eu vou ser um cara muito bem sucedido. Aí a partir do dia seguinte o cara já não estuda mais, o cara já não se esforça. Meu irmão, vai dar errado.
Vai dar errado isso. Vai passar o dia deitado assistindo série da Netflix, assistindo isso. Meu irmão, por que você não vai se preparar? Por que você não está estudando? Por que você não está orando? Não, porque Deus me fez uma promessa, eu vou ser um cara poderoso, não sei o quê. Maratonando a Netflix. Passando o dia rolando rios aí do Instagram. Não, vai dar errado demais isso. Se Deus te ungiu, se Deus te chamou, se Deus te fez uma promessa, então você precisa se preparar. Continue fazendo o que você está fazendo e mais. Ore mais. Leia mais a palavra. Jejue mais. Quando Deus falou comigo sobre o pastorado, eu era um boizinho de 13 anos de idade, 12 anos de idade. E eu nem entendi o que era ser pastor, na verdade. Mas o Senhor já me dava sonhos, o Senhor já falava comigo, o Senhor já usava seus profetas. Só uns 5, 6, 7 anos depois, sei lá, foi quando eu comecei a ter as primeiras oportunidades de servir na casa de Deus. Eu não estou falando de pregar, não estou falando de ensinar, eu estou falando de oportunidades para servir, ajudando o secretário da igreja, fazendo o cadastro dos irmãos, organizando, como é que chama? O panfletozinho lá que distribuía, né? O jornalzinho. Literatura não, o jornalzinho da igreja, né? Os boletins da igreja, os negócios. Eu passei anos fazendo essas coisas. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Era Deus preparando. Se Deus ungiu, se Deus chamou, no tempo certo, as coisas vão começar a acontecer. Nesse meio tempo a gente vai orando, jejuando, se consagrando, se preparando. Ai, pastor, é porque Deus tem pressa com a minha vida. Meu irmão, entenda. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deus estando apressado, Ele tanto pode resolver tudo num dia, como Ele pode resolver em 1000 anos. Entendeu? Se Deus tiver pressa na minha vida e o tempo dele para fazer cumprir for uma espera de 1000 anos, a única diferença é que eu vou ter que viver 1000 anos até ele cumprir. Eu não vou morrer antes. E Davi está lá. Um dia, Saul está perturbado, endemoniado. E o pessoal diz assim: rapaz, como é que resolve esse problema aí, esses fantasmas, esses demônios que estão assombrando o rei? Homem, chama alguém para cantar. Homem, tem Davi. Davi é poeta. É o pastor de ovelhas, filho de Jessé. Aí sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Saul manda chamar Davi. Onde é que Davi estava? Cuidando de ovelhas. Onde é que se cuida de ovelhas? No campo, né? Onde é que o rei governa? No palácio. Davi já tinha sido ungido rei? Já. E ele está fazendo o quê? Cuidando de ovelhas. Mas chega o telegrama. De quem? Do rei Saul, chamando: Davi, venha para o palácio. Aí Davi deixa as ovelhas e vai para o palácio. Vai cantar para Saul. Saul se acalma.
É sempre bom ter cuidado quando vai tratar com endemoniado, certo? Sempre fique atento. Você nunca sabe o que um endemoniado vai fazer. E numa das vezes que Saul estava endemoniado, Davi estava tocando, sabe o que foi que Saul fez? Pegou uma lança e jogou para acertar Davi, para matar Davi. Se Davi não se afasta, a lança pega ele. Onde é que Davi está? No palácio. Olha só, Davi começa a aprender como é a vida no palácio, como é a diplomacia no palácio, quais são as rotinas de um palácio. Davi não foi ungido rei? Um dia ele não vai ser o rei? Já pensou o cara sair daqui direto para o trono sem saber como funcionam as coisas? Ia dar errado, não ia? Olha o processo de Deus. Aprenda a passar pelos processos do Senhor. A preparação do Senhor. Bem, vocês conhecem a história daquela guerra de Israel com os filisteus, em que Davi termina matando o gigante, e aí Davi termina casando com a filha de Saul. Olha agora, Davi agora é genro do rei. É genro do rei. Agora Davi é um cara respeitado entre o exército do rei. Aí começa a ser capitão, a liderar batalhas e a vencer guerras. E quando eles voltam das guerras, aí sempre que se volta com vitória tem as festas, né? As celebrações. E era muito comum na antiguidade se escrever cânticos de vitória. Bem, a gente também tem os nossos cânticos de vitória na igreja, né? E aí quando Davi voltava, quando Saul voltava, aí a mulherada lá cantando, recebendo seus soldados, seus heróis, né? Eita, bendito seja Saul, que matou os seus milhares. Aí as outras respondiam: bendito seja Davi, que matou os 10 milhares. Saul, milhares. Davi, seus 10 milhares. Saul começou a ficar preocupado. Começou a ficar enciumado. Começou a perseguir Davi. Começou a olhar para Davi como uma ameaça para ele. Davi estava ameaçando ele? Davi estava ameaçando Saul? Não. Mas ele já tinha sido ungido rei? Já. Mas Davi ficou na dele. Mas a perseguição se torna tão intensa que Davi precisa fugir. E Davi sai da presença de Saul, porque ele agora está o tempo todo sendo ameaçado. Esse contexto aqui de 1 Samuel é uma das vezes em que Davi foge. Em outras situações o rei diz: não me volte, você é meu genro querido, amado. Irmão, eu trato muito bem meu sogro, porque vai que vira o coração dele, né? Ele já me garantiu que os terrenos de Brejinho são meus, ele já garantiu. Mas se muda o coração, né? E venha pra cá, Davizinho, homem, olha, eu cometi um erro com você é da minha família, né, cara? Eu não sei onde eu estava com a cabeça, volta. Aí passava um tempo, aí o homem pirava o cabeção de novo e ia perseguir Davi. E aqui Davi está fugindo. Meu irmão, sabe as lutas que você enfrenta, as guerras que você enfrenta, as perseguições que você enfrenta, essas coisas todas, esses dramas familiares, irmão, isso sempre teve. Sempre teve.
Sempre que existiu o ser humano na terra, essas coisas existiam. Ai, pastor Edson, então, o que é que adianta a gente ser crente? O que é que adianta ter problema? Adianta tudo. Adianta demais. A gente está lendo aqui a história desse drama de Davi. A gente está aprendendo como é que ele venceu. E a gente, se for inteligente e sábio, vai fazer a mesma coisa que ele fez, para vencer também. Chegou os invejosos, chegaram os arrogantes, está todo mundo entregando Davi, querendo matar Davi, uma perseguição terrível. Nessa altura Davi estava lá com uns fugitivos, uns caras ruins que ele estava liderando lá, né? Os caras que sobraram, que ficaram com ele. A Bíblia diz que eram uns endividados, eram uns caras endividados. Era todo mundo endividado, estava todo mundo lá. Além dos endividados, tinha os endividados, eram 400. 400. Né? Os caras amargurados. Diga aí, meu irmão. Endividados. Só peça rara. Davi estava liderando 400 peças raras. Olha as características dos caras, Léo. Endividados, amargurados. Era só peça rara. E os caras respeitavam Davi. Irmãos, a Bíblia tem cada coisa que assim nos choca. Os instruídos, os caras da elite, os caras que ocupavam os postos, desprezavam Davi. Os improváveis, os endividados, os amargurados, respeitavam Davi. Olha que inversão. Será que Deus estava com quem, hein? Meu Deus. Aí, meus irmãos, estava lá essa luta, essa confusão. Várias vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas não matou. Por quê? Presta atenção. Todo homem ungido por Deus, que conhece o seu Deus, ele espera no seu Deus. Pergunto para quem está ao seu lado: você é ungido pelo Senhor? Então espere com paciência. Não se precipite. Deus vai fazer. Se Deus ungiu, Deus se responsabiliza. Deus vai fazer. E nesse processo, e nessas lutas, e nessas perseguições, e nessas correrias, eu sei, vai bater o desespero algumas vezes. Faça como Davi. Faça como Davi. Deus, salva-me. Salva-me por teu nome. Você entende por que Davi está dizendo salva-me pelo teu nome? Em outras palavras, Davi estava dizendo assim: foi o Senhor que me ungiu. Eu estava muito bem cuidando de ovelhas. Eu estava muito bem no meu cantinho. Às vezes alguém vem assim: pastor, ore por mim, pastor. Mas olha, pastor, depois que eu aceitei Jesus, olha, pastor, depois que eu resolvi fazer esse jejum, depois que eu resolvi fazer esses cursos, essas formações aqui na igreja, e que eu me levantei assim para fazer a obra, começou uma guerra tão grande, começou uma perseguição tão grande, parece que está tudo dando errado. Ei,
Não precisa nem você vir me dizer. Dobre o seu joelho, olha para ele e diz assim: foi o Senhor que me chamou. Socorre-me pelo teu nome. O Senhor será o teu auxílio. Ele será o teu socorro. Ele te dará a vitória. Você leu 1 Samuel 23. O exército de Saul já estava cercando Davi. Você tem alguma dúvida que o exército deles não iriam de fato capturar Davi e matar Davi? E eu tenho certeza que se chegasse um ponto em que tivesse Saul e Davi ali, tete a tete, eu vou te dizer, por revelação, o que é que Davi ia fazer? Davi ia deixar Saul matar ele. Porque Davi era um homem de caráter. Era um homem leal, era um homem fiel. Cometeu erros? Cometeu. Pecou? Pecou, muitas vezes. Mas ele tinha caráter. Saul não tinha caráter, não. Tentou matar Davi quando ele estava tentando ajudar. Imagine se sentindo ameaçado. Mas Davi não. Mas na hora, no clímax da perseguição, o que é que acontece? Chega a notícia para Saul. Saul esquece Davi, meu irmão, porque os filisteus estão invadindo Israel. Aí Saul tem que esquecer a perseguição de Davi e defender a nação do exército estrangeiro. Versículo 4, Davi diz assim: verdadeiramente Deus é o meu socorro, é o Senhor que me sustém. Como é que o cara está sobrevivendo no meio de 400 endividados, né? 400 amargurados, 400 gente, né, que não presta. Só Deus sustentando, irmão. Como é que o exército de Israel não consegue prender Davi? É Deus sustentando. É Deus sustentando. Fica de pé, meu irmão, em nome de Jesus. Davi está declarando a sua plena confiança no Senhor. Diga para quem está ao seu lado: confie no Senhor. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Davi foi ungido rei, mas ele não procurou sentar no trono antes do tempo. Ele não procurou o poder antes do tempo. Ele esperou no Senhor. Ele esperou no Senhor. Ele esperou no Senhor. Olha para mim aqui. Olha para mim. Quando um homem corre para o trono, é porque ele está buscando poder. Ele está buscando poder. Ele está buscando status. Ele está buscando riqueza. Ou tudo junto. Em geral é tudo junto. Mas quando Deus escolhe um homem para colocar no trono, Ele busca alguém que tem sensibilidade. Porque quem senta no trono por poder, por dinheiro, por riqueza, ele senta para de alguma forma se beneficiar disso. Mas Deus faz diferente.
Quando Deus chama alguém para colocá-la em alguma posição de honra, Deus busca alguém sensível que vai usar a posição, o conhecimento, o poder, as riquezas para cuidar do outro, para ser bênção na vida do outro. O rei Saul foi o primeiro rei de Israel. Esquecido. O reino foi tomado dele. Davi, ainda hoje, milhares de anos depois, ainda é considerado o maior rei de Israel. A bandeira do moderno Estado de Israel é branca e azul, as listrinhas azul e branca. Sabe o que é que tem no meio da bandeira? A estrela de Davi. Um homem simples, humilde, do campo, sensível, chamado por Deus, colocado no trono para cuidar do seu povo, para pastorear o seu povo, para servir o seu povo. Deu para entender? Deu para entender aí?